Oi, gente linda da internet! Bora fazer esse tapete 3D maravilhoso só com jeans. Isso mesmo, o tecido é de jeans, avesse direito. Você acha difícil? Assiste até o final e depois comenta. Versículo de hoje: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Leia a Bíblia. Estou usando três tons, vamos dizer assim, de jeans. Um claro, um escuro e um meio termo. O claro está com 13 centímetros. Os outros dois estão com 12 centímetros. A cor que você escolher para a cor clara, coloque ela 1 centímetro a mais que as outras. E você vai costurar os outros dois tons que você tem de jeans com esse claro no meio. Quanto a isso, não há dificuldade. É só completar o serviço. E vejam, olha o avesso do meu tom claro. É um jeans escuro. E é só você costurar essas faixas uma com as outras. Depois você vai ver o milagre, digamos assim, do 3D acontecer. Você vai fazer isso com todas as faixas. Vejam que esta minha aí está pequenininha, esse tom, porque eu só tinha ele já pedaços cortados. Então eu falei, quer saber? Vou fazer pequeno mesmo. Esse tantinho aí desse só me deu um trabalho, mas foi o que eu precisava. Eu tive que fazer com um pequenininho assim 2 vezes, mas não houve problema. Se você quiser fazer as faixas menores de 8 centímetros, a faixa do meio você vai fazer com 9 centímetros. Lembre-se somente disso, a faixa do meio sempre é maior 1 centímetro do que a das pontas. Olha a dica, a costura do meio fica sempre virada para fora, em todos eles. Aí eu estou vincando mais ou menos com o dedo, porque é jeans, isso não fica assim difícil de ser feito. Se você quiser, passe a ferro, ó, sempre para fora toda a costura do meio. E você pensa que está filmando e esquece que tem. Esqueci de. Pensei que estava sendo filmado e já passei o risco aí. Esse risco também é de 12 centímetros, essas faixas que eu estou cortando. E vou mostrar para você agora com o outro direitinho como é que é feito esse risco. Eu estava empolgada quando eu vi. Ih, não estou filmando. Olha, eu tenho a faixa que eu fiz, né? Na minha régua, eu vou pegar o grau de 60 graus. Ou, sabe aquele triângulozinho que seu filho recebe na escola, o esquadro? A mesma coisa. Esse esquadro tem 60 graus. Eu risquei um de um lado, o outro eu vou riscar do lado ao contrário, nos 60 graus. Como aí nessa régua tenho a marcação dos 60 graus, olha lá, só marquei os 60 graus, virei ela e vou passar um risco reto aí nos 60 graus. Tá? Para quem não sabe mexer nessa história de graus, é o desenho daquele triângulo direitinho, tá? Aquele triângulo maior que as crianças recebem na escola, um esquadro. Dá o desenho do esquadro bem bonitinho. Eu já tenho uma tábua, que eu chamo, é minha regona também. Essa tábua tem 12 centímetros. Foi ela que me ajudou a fazer os riscos. Então, eu pego a minha tábua e marco direitinho, bonitinho. Já tenho a tábua com a largura certa. Fica mais fácil de riscar.
Falei que esse daí só deu para um risco. Por quê? Porque o tecido estava curto, mas eu tive que repetir ele 2 vezes para fazer o tapete todo. Eu vou montar com vocês a primeira faixa do tapete. Olha, estou riscando aí, risquei, cortei essas faixas, tá? Lembre-se, elas sempre são sentido contrário uma da outra. Essas sobras eu não jogo fora, depois eu aproveito elas para fazer mais trabalhos também. Olha lá, uma contrário da outra, coloquei uma juntinho da outra e do lado menor delas eu vou riscar e cortar. Vejam que elas vão ficar contrário de novo uma à outra. Se você for ver das outras duas pontas, elas são mais distantes. Eu vou cortar nas pontas que são mais juntas, tá bom? Uma do lado da outra e cortar também. E aí começa a acontecer o trabalho do 3D. Você fala assim, mas como, Lídia? Esse corta-corta. Seguindo esses passos, você não vai se perder. Olha lá nosso quadradinho 3D pronto! Sem muito, vira para lá e vira para cá, tá? Então, aí eu já aprontei 2 quadrados 3D. Mas é assim que eu vou costurar? Não, eu vou fazer faixas, um claro e um escuro, um claro e um escuro. Eu só vou precisar desses 4 para cada faixa. Então, eu vou emendar um com o outro direitinho. Não vamos dizer assim, se você gostar, alfinete. Eu não alfinetei. O que eu fui fazendo? Eu costurava, voltava para a mesa e depois costurava de novo. Sempre vai sobrar uma pontinha nos 2 lados. Essa pontinha é a pontinha que eu chamo pontinha da virada. Então, sempre deixe sobrando uma pontinha de cada lado. Você vai ver que em todos vão sobrar. Você costura, olha, veja, costurei 2. Vou tirar os 2 daí, com meu paninho da ajuda, que é maravilhoso. Eu prefiro. Costurei de novo os 2. Se você não tem prática, continue costurando. Meu primeiro erro, fui e costurei os outros 2 juntos. Você vai ver aí o que aconteceu com esse erro. Estou te dando essa dica porque depois eu já não fiz mais isso. Eu vou usar 4 faixas dessa. Costurei os 2, parece que a coisa é normal, né? Mas eu costurei fora da sequência. Olha lá, pronto um. Quando eu fui colocar o outro, quem disse que dava certo? Não deu certo, não dá certo. O melhor tá vendo? Ele se encaixa, mas eu preciso de faixas sequenciais. Bora lá? Você coloca um, coloca o outro direitinho, tira da máquina e continua a faixa, não esquecendo da nossa pontinha sempre, tá bom? Essa pontinha é muito importante porque na hora que ele vira, aí é que vai ficar retinho. Não se esqueça que você está costurando um negócio que está enviesado. Você cortou enviesado esse tecido, então essa pontinha na hora que vira, some dentro do tecido. Olha lá, o tecido fica retinho e você depois corta essa. Agora sim eu fiz direito. Fui lá, já coloquei o outro para continuar a faixa. O melhor jeito é esse. Não adiante o seu trabalho. Esse começo, vamos dizer assim, não é chatinho. É a gente que tem mania de se apressar no passo a passo das coisas. Mas se você seguir essa regra, no final dá tudo certo.
tá tudo cortado do mesmo tamanho, no tamanho exato, então vai dar tudo certo. E olha lá a faixa acontecendo, um claro e um escuro, um claro, um escuro. Muito obrigado para você que está me assistindo aqui no canal. Obrigado aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. Gente, é muito bom estar aqui passando só um pouquinho do que eu sei, né? O que eu gosto de fazer é isso, é passar para vocês aquilo que eu já aprendi com outras professoras. Este tapete, por exemplo, essas faixas, eu aprendi com a Malu Artes Manuais. Malu Maravilha Artes Manuais. Eu aprendi no canal dela quando eu trabalhava com ela. Quando eu estava no grupo dela. Ela ensinou a gente a fazer esse tapete 3D. E eu achei lindo. Antigamente eu fazia muita coisa 3D. Depois do frufru, eu fui largando um pouquinho as coisas, sabe? Mas é minha paixão. Mas eu gosto muito de fazer o trabalho 3D. Aí eu estou calculando o tamanho do meu tapete. Eu sei que vai tirar um pedaço daqui de uma ponta, outro pedaço lá da outra ponta. Se deu o tamanho, que o meu tapete geralmente tem 70 centímetros de comprimento, deu o tamanho, pronto. Está pronta a minha faixa com 4 pedaços de tecido. Eu vou fazer mais 3 faixas dessa. Eu preciso de 3 faixas. Se a primeira eu comecei com o escuro, a segunda eu vou começar com o claro. E aí vou revezando. Um claro, um escuro. Um claro, um escuro. Este é o grande segredo deste tapete, na hora de fazer estas faixas aí. Pense que você está emendando retalhos. Olha que legal. E são retalhos realmente. Esse aí são sobras de outros tapetes, outras coisas que eu fiz. Eu aproveitei os retalhos de jeans, como tinha os 3 tons que eu precisava, 2 tons na realidade, porque eu usei o avesso do jeans, que ficou o tom claro. Vá usando a sua imaginação, criatividade, não desista, siga o passo a passo que eu mesmo já tinha esquecido e durante fazer isso eu fui me lembrando. Olha lá, agora estou fazendo a tira direitinho. Um de cada vez, seguindo a sequência bonitinha. Isso é muito bom, gente, muito bom mesmo. E você, quando termina de fazer esse trabalho, você fala assim, eu não acredito. É uma coisa simples, mas assim, linda. O efeito é muito lindo. Aliás, o efeito 3D é lindo, né, gente? Diz a verdade, é muito bonito o efeito 3D. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para as meninas do Conversando Entre Linhas. Gente, ó, a gente está meio paradinho esses dias, porque tem gente que está doentinha, outra está se recuperando, mas nós estamos aqui, tá? Firmes e fortes. Daqui a pouco, procura ver sempre nas nossas redes sociais que nós colocamos as datas e horário das nossas lives com sorteio e muita alegria. Um beijão a todas do Conversando Entre Linhas. Agora você já está começando a ver a sequência. Feitas as 4 faixas que eu necessito na sequência bonitinha, tá vendo? Um claro, um escuro, um claro, um escuro. O que que eu vou fazer? Emendar. Eu segui à risca um pezinho de máquina. Isso é muito importante, você não ficar falhando no seu pezinho de máquina. Siga a risca. Costura para um lado, costura para o outro. Tem hora que essas costuras não vão dar certo para o lado e para o outro, mas acerte o risco das costuras. Deixe as costuras bonitinhas, certinho. Deixando essas costuras certinho, você vai ver que no final elas se encaixam perfeitamente.
tanto que eu nem alfinetei aí as tiras, tá? Porque mesmo estando enviesado o tecido, e esse meu jeans aí, todos eles têm elastano, ela não se, vamos dizer, elas estão na medida correta. Elas se encaixam perfeitamente. Essa parte, primeira parte, vamos dizer assim, é suave. Essa passagem aí é mais. Tem lugar que você vai pegar o jeans assim, muito jeans num canto só, que vai ser mais grossinho. Mas é só você acertar, ó. Verifica o biquinho para todos os biquinhos se casarem. Eles se casam naturalmente, tá? Mas se você tiver medo, alfinete. Eu só deixei aí aberto e passei a costura bonitinha no pezinho de máquina, prestando atenção para os meus biquinhos casarem direitinho à costura. E eles, você vai ver que não tem dificuldade dessa costura. Você fala assim, esse negócio de casar costura dá trabalho. Neste caso aqui, não. Apesar do serviço estar enviesado, ele vai naturalmente. Tente, você vai ver que, assim, nossa, não é que casou direitinho, porque eles se casam mesmo. Porque você cortou todas as tiras do mesmo jeitinho, você costurou tudo com um pezinho de máquina, com toda a paciência, e você vai acertando o trabalho e vai vendo o milagre do 3D acontecer. E olha, lá está a Lídia acertando a próxima faixa e acertando as costuras, bonitinho, deixando tudo casadinho. E você vai ver que não há problema. Eu já tive muito problema com casadinho de serviços, de outros serviços do patchwork, mas esse aí é um que casa naturalmente. Vejam, é só você acertar que ele vai caminhando. Na parte mais grossinha você passa mais devagarzinho, o restante você vai ver que, olha, sai natural. O que eu estou fazendo aí? Olhando como está a costura embaixo do outro que eu já costurei, para deixar as costuras, o virado todo no mesmo sentido. Se eu virei para dentro, vou virar agora em cima para dentro também. Então, eu vou olhar sempre a costura do outro que eu já costurei. Olhando, conferindo para isso aí não ficar torto, ó. A costura tá para um lado, eu já vou lá, viro direitinho e acerto, porque vai se casando muito bem esse trabalho. Esses são detalhes para quando você olhar, o serviço tá casadinho, o serviço tá sem, vamos dizer assim, aquele mais levantadinho de um lado, mais levantadinho do outro. Se você deixa, ainda mais que eu estou trabalhando com jeans, né? O jeans tem essa coisa, se você deixa ele virado errado, ele vai dar uma subidinha. Não é o que eu quero nesse trabalho. Então, bora lá acertar tudo com paciência. Este trabalho não é um trabalho que você faz correndo no atacado, que você faça, a não ser depois que você tenha bastante costume. Eu, como tinha perdido o costume, fazia tempo que eu não fazia o 3D. Aliás, gente, eu me inspirei num vídeo que a Rosemary fez do 3D com os quadradinhos. Eu falei, nossa, como eu era apaixonada em fazer. Olha lá o 3D pronto. Eu era apaixonada em fazer tapetes assim. E falei assim, ai, que saudade. Bateu a saudade legal. Procurando igualzinho aonde essa faixa. Por que essa faixa não combina? Presta atenção. Tava eu lá de novo colocando a faixa no lugar errado. Então, acerte, não se desespere. Eu prefiro parar, pensar, arrumar e fazer direito. Detesto desmanchar. E agora eu achei o lugar correto,
Bora costurar. Rosemary, muito obrigada. Sou muito agradecida por você me lembrar essa minha época do 3D. Tem outros tapetes de 3D, tem outras coisas aqui no canal, outros blocos 3D, o 3D de escadinha, eu também acho lindo de fazer. Olha aí no canal, tem uma playlist só de blocos. Vai lá nela que você vai achar patchworks lindos de se fazer. Muito obrigada por você. Não esqueça o meu joinha, hein? Tá me assistindo até agora, não deu joinha ainda? Ah, deixa seu joinha aí. Olha que coisa linda, né, gente? Muito bonito. Tá bem dizer, pronto o meu tapete. Agora eu vou colocar o jeans de fundo que eu vou usar para fazer esse tapete. Os bicos que sobraram na ponta, esses eu vou cortar. Como eu vou cortar? Depois que eu fixar este trabalho no jeans que eu vou usar de fundo. Eu costurei tudo reto as faixas, então eu vou recosturar essas faixas aí no centro da base. Vou marcar o meio da base bonitinha. Marcando o meio da base, eu já tenho como costurar certinho, centralizar certinho as faixas que eu costurei. Estou frisando bem, eu resolvi não passar o giz aí, porque a Lídia deixou o giz em outro lugar. O giz não estava perto de mim, mas ficou uma marcação bem prática. Como são 4 faixas, 2 para lá, 2 para cá, e vou colocá-las aí no meio da base, tirando o bico de cima e o que sobrar embaixo eu vou refilar certinho. Agora sim, para não sair do lugar, eu vou alfinetar e costurar em cima da costura que eu já fiz. O vídeo tá longo, mas compensa, gente. Vou fazer a mesma coisa em todas as faixas que eu costurei. Agora, eu vou pregar a de um lado, depois do outro. Nessas horas, eu preferi alfinetar, porque os meus jeans são com elastano e eles podem dar umas torturinhas. Prefiro alfinetar e me garantir. Estava tão feliz com o resultado que nem vi que não tinha mostrado para vocês como eu refilei esse trabalho. Deste lado, ficou sobrando um pouquinho da base. Então, eu vou refilar junto com a base, para deixar bem retinho aí nessa última junção. Estou tirando só os biquinhos, vou refilar na lateral também, tá? Para ficar tudo certinho, para depois colocar uma moldura de viés de debrum aí do lado direitinho. Bora lá, gente! Ai, gente, olha que coisa linda isso ficou. Amei rever esses antigos tempos, coisas que fazia muito tempo que eu não fazia. Aí eu tenho uma tira de 6 centímetros, eu estou costurando ela bonitinho, porque eu vou fazer o meu debrum com ela. Vou escolher um lado do tecido, vou virar um pedacinho do começo dela e pregar ela em torno de todo o tapete. Estou costurando em cima da costura que eu fiz para unir a tira, tá? Então, eu estou
recosturando aí no mesmo lugar. O lado virado vai ficar para dentro do trabalho. Eu gosto de fazer o canto mitrado, então virei, dei aquela famosa dobrinha para cima para ficar certinho e vou continuar pregando em torno do tapete todinho. Agora é só acertar o início direitinho e costurar tudo bem na pontinha. Não tem segredo aí. Agora aí é o acabamento bonitão que você vai dar no seu trabalho. Acerte, vá devagarzinho. Aí não tem viradinha uma, duas vezes. Como deste lado aí já está virado, é só costurar na pontinha, chegando lá no final. Não esqueça que é canto miltrado, faça uma parte, na hora que você virar a outra, já fica a quininha bem bonitinha. Por isso que eu gosto desse canto miltrado, que ele já faz a quina do serviço bem certinha. E bora costurar! Terminando o nosso trabalho, deixa aí seu joinha, minha gratidão por você que sempre me acompanha aqui. Deus abençoe sua vida e olha que coisa mais rica. Faça você também. Até o próximo vídeo. Bye, bye.